Olá! Então, continuando a nossa aula sobre artrópodes, a gente vai falar sobre crustáceos agora. Vamos lá. Gente, os crustáceos são artrópodes que têm um exoesqueleto de quitina, porém, ele é impregnado de carbonato de cálcio, dá uma rigidez maior para o exoesqueleto deles. São muito variados. Então, tem um número variável de patas, não dá para eu falar que tem quantas patas. O grupo mais comum, que é o dos decápodes, tem 10 patas. E o corpo deles geralmente é dividido em cefalotórax, tem várias estruturas locomotoras, tem 2 pares de antenas, nós não temos antenas aqui, olhos pedunculados, e aí são características que a gente consegue observar, por exemplo, nos camarões. Vamos ver os camarões. Gente, olha o camarão, que bicho engraçado, né? Então, eles têm um cefalotórax, que tem várias patinhas aí saindo, apêndices torácicos são 5 pares, porque o camarão é um decápode. E aí temos apêndices abdominais, que são apêndices natatórios, tá? Esses apêndices natatórios, eles são parecendo pluminhas, e eles vão usar isso para nadar. O corpo deles então, na parte do abdômen toda segmentadinha. A gente consegue ver aí 2 pares de antenas. Muitas vezes elas são ramificadas. E aí a gente vê que o olho, ele é pedunculado. Então, o olho do camarão, do caranguejo, do siri, enfim, ele tem um pezinho que recolhe o olho quando ele estiver numa situação que pode danificar a estrutura, enfim. Ele consegue puxar o olho para dentro, deixar ele mais protegidinho. E aí, na parte posterior da cauda, além do telson, que é a estrutura que, no caso do escorpião, é o inoculador de veneno, e aí, no caso do camarão, vai servir para defender ele, porque é muito pontiagudo, tem também apêndices que são formando uma cauda, que são os urópodes, servem para orientar a natação deles. Tudo bem? Olha lá. Esses bichos que estão aqui, olha, são crustáceos também. O corpo deles é incrível, muito legal. São copépodes nesse grupo aí. E vamos ver outros exemplos de crustáceos. Olha só, gente, temos aí decápodes na parte de cima, outros crustáceos na parte de baixo. Então, entre os decápodes, a gente vê lagosta, lagosta sapateira, lagostim, a gente vê pitu, caranguejos, siris, eremitões também, que são animais que utilizam a concha geralmente de gastrópodes para proteger a parte de trás do corpo. Então, todos eles têm 10 patas. Aí na parte de baixo, que a gente vê outros crustáceos, a gente consegue ver isópoda. Os isópodas são os tatuzinhos de jardim terrestres, e também tem outros crustáceos, outros isópodes no ambiente aquático, geralmente ficam bem maiores do que os tatuzinhos de jardim. A gente tem aí também anfípodas, que são animais que apresentam também exemplares terrestres. Tem aí um cladócero, que é uma pulga d'água, o plocárido, que é a tamboritaca, a gente vai ver uma. Tem cirrípedes, que são organismos que são sésseis, animais sésseis. E tem também as cracas, que também são sésseis, ficam fixas no substrato, certo? Olha o caranguejo e o siri. Vamos aprender a identificar, diferenciar um siri de um caranguejo. Como que eu identifico, professora? Pelo amor de Deus, que é igual esse bicho. Não é igual, não é igual. Primeiro, eu consigo ver que o último apêndice, o último par de patas do siri, ela é modificado para ser nadadeiras. Então, formam pazinhas assim, e ele usa para nadar. Enquanto que o caranguejo só anda, só caminha, tá? Então, tem aqui patinhas de caranguejo, e aqui no caso do siri, o último apêndice é uma nadadeirinha. Além disso, a gente consegue observar que o siri, ele tem um formato que é mais hidrodinâmico, ele vai nadar de lado, tá? E a gente consegue observar que o corpo deles é mais hidrodinâmico, enquanto o caranguejo é mais globoide, assim, tá bom? Professora, mas eu não tô vendo o abdômen dele. O abdômen do siri e do caranguejo fica dobrado por baixo do cefalotórax, escondidinho, mas ele existe. Ok. Gente, e esse bicho? Esse bicho é muito legal. Esse bicho é uma tamboritaca. Tamarutaca ou tamboritaca. É um animal impressionante.
Muito bonito, eu acho muito bonito. E ele dá uma pancada muito forte. Ele usa essa pancada para matar os peixes dos quais ele se alimenta. É incrível essa pancada. Eles conseguem quebrar o vidro dos aquários. Então é um bicho que, se você for colocar uma tamboritaca num aquário de água salgada, obviamente, é um animal de água salgada, você vai precisar de um vidro super espesso, porque senão elas vão quebrar o seu vidro e você vai ficar sem tamboritaca e com a casa toda molhada. E esse é um isópoda de jardim, gente. Tatuzinho de jardim em português, em inglês chama wood lice. Eu descobri essa semana. E eles, como a gente observou os outros crustáceos agora há pouco, a gente consegue ver, olhando ele de perto, que ele é nitidamente um crustáceo. Mas é um organismo que geralmente a gente não associa com ser crustáceo, principalmente porque é um bicho terrestre e geralmente a gente pensa que crustáceo é aquático, né? Ah, crustáceo é camarão, camarão é aquático, pronto. Mas os isópodas não são aquáticos. Muito bonitinhos, né? Eu adoro. Vamos falar sobre inseto? Então tá, gente. Olha só os insetos. São organismos que têm é o grupo mais diversificado dentro dos artrópodes. A gente consegue ver o corpo deles tem aí cabeça, tórax e abdômen separadinhos um do outro. Um par de olhos, os olhos são compostos. Um par de antenas, geralmente. No caso dessa mariposa que tem aqui na imagem, um bicho atípico. Ela tem a antena ramificada. Um negócio doido, mas enfim. Um par de antenas. E também o abdômen bem segmentadinho. E 3 pares de patas. Então, 6 patas e 4 asas é o número básico dos insetos. Existem insetos sem asa, mas a grande maioria dos insetos tem 2 pares de asa, mesmo que nem todos os indivíduos do grupo apresentem asa, por exemplo, no caso de formiga. A maior parte das formigas não tem asa. Mas existem formigas aladas dentro do formigueiro, são produzidas eventualmente dentro do formigueiro, que são os organismos que são responsáveis pela reprodução da espécie, vão migrar para outros lugares e constituir novas colônias, novas sociedades. São animais sociais, as formigas, geralmente. Então, olha só, vários exemplos de inseto aí. A gente consegue ver mariposa, tem um quelicerado aí no meio, que é um escorpião vinagre, por algum motivo obscuro, não sabemos o que aconteceu. Temos vários besourinhos, a gente consegue ver no caso dos besouros, o primeiro par de asas é modificado para proteger o segundo par de asas, que fica guardado embaixo dele, dobradinho. Vários besouros diferentes aí. A gente vê também as moscas, que tem um par de asas funcional e um par de asas vestigial, para elas fazerem aquele barulho irritante quando elas voam, os mosquitos também. Agora, abelha, borboleta, mariposa, sempre vão apresentar 4 pares de asas funcionais. Certo? Gente, olha lá então, corpo básico do inseto. Vou mostrar no caso da formiga, que é um inseto sem asa, no caso da maior parte dos indivíduos. Você vai ver cabeça, tórax e abdômen bem separadinho. Consigo ver nitidamente as separações entre os segmentos. Na cabeça, um par de olhos, um par de antenas, e aí o aparelho bucal varia muito de um inseto para o outro, depende do tipo de dieta que ele vai apresentar. Sugador, lambedor, mordedor, mastigador, muitos tipos diferentes de aparelhos bucais, raspador, um monte de tipo. E aqui a gente consegue ver, ó, um gafanhoto, e o mesmo gafanhoto quando tá voando, ele abre as asas de cima, as anteriores, e aí as asas de baixo vão servir para ele voar. Muito legal, né? Tá bom. Olha só, gente, 3 tipos diferentes de desenvolvimento em inseto. O inseto pode ser ametábolo, sem nenhum tipo de metamorfose, que é o caso da traça. Ela sai do ovo, já é uma traça, ela só vai fazendo equidis e vai virando outras traças maiores. Outras traças não, a mesma traça, mas em tamanhos maiores. Aqui em cima a gente consegue observar o gafanhoto, que é um animal que é hemimetábolo. O que é hemi? Hemi é semi, meio transforma. Então sai do ovo uma ninfa. Essa ninfa, ela é pequenininha, mas ela parece uma adulta, semelhante a um adulto, mas ela não tem as asas ainda. E ela vai crescendo, cada espécie tem um número pré-determinado de ninfas. No caso desse gafanhoto que está ilustrado aí, a gente consegue ver, ó,
uma ninfa, 2, 3, 4. Então tem ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4. E aí vira o adulto, que é a forma alada que se reproduz. Tudo bem? Tem muitos bichos que passam vários anos como ninfa. E aí só depois de, sei lá, 10 anos eles vão sofrer metamorfose e virar adultos para poder se reproduzir. Tudo bem? E aqui, ó, a gente consegue ver a monarca, que é uma borboleta. Ela vai sair do ovo uma lagarta, vai fazer inúmeras mudas ainda na fase de lagarta para se transformar em lagartas maiores, vai crescendo. Então tem o larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, parará. Essa larva vai virar uma pupa e a pupa vai virar o adulto. Então esse bicho é totalmente, por que é chamado de holometábulo? Porque é totalmente diferente uma larva de borboleta de uma borboleta adulta. Uma lagarta de uma borboleta são muito distintas fisicamente, tá? E os insetos que são alados, chegou no estágio adulto, que é o estágio com asa, não faz mais muda, tá bom? Acabou de crescer, cresceu. E aí o tempo de vida que ele tiver, se ele danificar aquelas estruturas, azar dele, não tem o que fazer. No caso de uma aranha, ela perde uma pata, na próxima muda a pata tá lá de volta. Agora, no caso de uma borboleta, perdeu a asa, minha amiga, sinto muito. Tá? No caso dessa borboleta que está ilustrada aqui, ó, ela dura muito tempo. É uma borboleta que depois que chega na fase adulta dura 2 anos, que é a monarca. Sim? Aqui outros exemplos de inseto, novamente. E aqui, ó, as abelhinhas brasileiras. Gente, olha que coisa mais bonitinha. Temos 300 espécies, aproximadamente 300 espécies de abelhas brasileiras. E elas não têm ferrão. Elas não apresentam ferrão, ó. O Thiago escreveu, não tem ferrão. Viu? Elas não apresentam ferrão. Isso quer dizer que são abelhas que são muito fáceis de a gente manipular. Por exemplo, se a gente quiser obter mel. Tudo bem, são animais que são calminhos, geralmente. Aqui a gente consegue ver mandaçai, que é um tipo de abelha nativa brasileira. Abelha sem ferrão, abelhas indígenas, são chamadas assim. Aqui, eu não sei dizer qual que é essa exatamente, são muitas espécies diferentes. Aqui em cima, ó, é uma jataí. A jataí é a mais famosa das abelhas sem ferrão. Já devem ter ouvido falar de mel de jataí, tem propriedades medicinais, inclusive o mel delas. E o mel das abelhas brasileiras geralmente é um mel muito limpo, muito claro e muito cristalino, porque elas são abelhas muito meticulosas nos métodos de produção de mel e de armazenamento de mel. Então é muito interessante nutricionalmente e é muito interessante também no quesito de biodiversidade, né, gente? A gente depende dessas abelhas para polinizar nossas plantas nativas daqui. Muitas delas apresentam coevolução com as plantas, então cada planta só é polinizada por aquela espécie de abelha, e aquela espécie de abelha precisa daquela espécie de planta para fornecer alimento para ela. E aí, se a gente interfere nesse equilíbrio, fica bem complicado de manter o equilíbrio do ecossistema, porque é super complexo isso, né? Tudo bem?